Todo mundo me vendo? Vendo a aula? Tá vendo agora, pessoal? Show. Então vamos lá, a gente falou do espaço bucal. Eu vou falar agora, né, dos pontos localizados na mandíbula, certo? Então, eu vou ter na mandíbula relacionado meus dentes inferiores, né? Quando a gente fala dos dentes inferiores, eu vou estar falando incisivo, canino e premolar, pessoal. Então, se eu vier até aqui, ó, a tábua óssea vestibular, ela vai ser mais fina do que a da lingual. O que é que eu estou querendo dizer com isso, Rafael? Estou querendo dizer que se tiver infecção, vai vir para o lado vestibular. Ah, igual na maxila? Igual na maxila. Quando progride para os dentes posteriores, o que a gente começa a ver? Que a minha vestibular fica mais espessa e a minha lingual fica mais fina. Então, se a vestibular fica mais espessa e a lingual mais fina, a minha infecção ela vai tentar progredir para que lado? Para o espaço lingual. Lembra que eu falei que ela vai procurar romper tábua óssea lingual? Então, o que é que vai acontecer? Os molares lingual é o mais frequente. O terceiro molar lingual. O segundo molar mais pela lingual, mas pode acontecer em raros casos pela vestibular. E no primeiro molar ele fica meio indeciso, mas também ele vai tender a drenar para o lado lingual, tá? Então, quando a gente começa a ver, olha aqui na mandíbula. Olha isso aqui, ó. Professor, então quer dizer que o espaço bucal pode vir tanto da mandíbula como da maxila? Pode. Por que é que o espaço bucal não é tão acometido na mandíbula? Melhorou, pessoal, o áudio? Apareceu aqui que minha internet ficou instável só. Do Zoom. Melhorou? Responde aí. Professor, eu acho que é porque na maxila, eu acho que todos os dentes eles são mais suscetíveis a ir pela vestibular, né? Enquanto na mandíbula é só o primeiro molar e ele também pode ir pela lingual. Isso, perfeito. Então, o que a gente viu? Foi o que ele me disse agora, né? Então, se eu for drenar pela maxila, o que é que vai acontecer? Vai sempre pelo vestibular. Mas na mandíbula, raramente os molares drenam pela vestibular. Então, se um paciente tiver infecção no espaço bucal, provavelmente a infecção vem de um dente maxilar. Ah, professor, então o espaço bucal não é tão acometido? Não. Ele drena mais para onde? Para a lingual, para alguns espaços que a gente vai explicar para vocês agora. Certo? Quais são os espaços mandibulares que eu tenho? Eu tenho os meus espaços mandibulares primários, que é o espaço submentual, espaço bucal, espaço sublingual e espaço submandibular, certo? O espaço bucal a gente meio que já falou. Então eu tenho dois espaços, que são o sublingual e o submandibular, que vão drenar para a lingual, ou seja, para essa face interna aqui, ó. Certo? E tem o espaço submentual, que vem dos incisivos, que vai acometer essa região aqui, ó. Vamos lá. Espaço submentual, né? Localização, essa região abaixo do mento. Essa região aqui, ó, abaixo do mento. Certo? Professor, não estou entendendo. Se a infecção, que é um incisivo inferior, se a infecção drenar para cá, pela vestibular, aqui é vestibular, aqui é lingual. Se ela drenar para esse lado, o que é que vai acontecer? Ela vai estar simplesmente drenando para o lado vestibular, certo? Por quê? Porque o ponto de drenagem foi acima do local da origem de inserção muscular. Ah, professor, quais são os músculos que eu tenho aí? Quadrado do mento, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior. Ah, aqueles músculozinhos do mento, né, ué? Se a infecção for abaixo desses músculos, ou seja, se a infecção progredir
e drenar abaixo desses músculos que eu acabei de falar, aí sim eu vou ter infecção do espaço submental, certo? Então, o espaço submental eu vou ter como característica, localização, né? Meus incisivos inferiores, ele é raro, e a característica clínica é esse aumento de volume aqui na região submental, tá? Então, olha aqui, ó. Uma infecçãozinha que eu vou ter esse ponto avermelhado, e o ponto de drenagem, o ponto de infecção, vai ser abaixo dos músculos da região mentoniana, que são 3 que eu já falei. Depressor do, cobrei já em prova, depressor do ângulo da boca, depressor do lábio inferior e quadrado do mento. São os 3, certo? O espaço bucal, ele é um espaço menos comum, né? Na mandíbula. Por quê? Porque ele vem mais da maxila, né? E a gente vai falar agora dos 2 mais importantes, né? Que eu digo da maxila, certo? Que é o espaço sublingual e submandibular. Normalmente, como eu falei para vocês, essa infecção ela vai vir dos segundos ou terceiros molares inferiores, né? Então, como ela vai vir dos segundos ou terceiros molares inferiores, o que é que vai acontecer? Ela vai drenar para a face interna da... Estão me escutando? Acho que eu caí sem querer. Sim, professor. Caiu, meu Deus. Foi, Manuel. Voltou. Tá? Peraí. Pronto, vamos lá, né? Então, tá todo mundo escutando direitinho, né? Então, eu vou ter, ó, espaço sublingual e submandibular no bordo interno da mandíbula, certo? Eu vou ter a perfuração da lingual, como eu já expliquei. E o ponto mais importante para saber se é submandibular ou sublingual é o músculo miloioide. Tá aqui, ó. Toda vez que a infecção for entre a língua... Isso aqui? Não, era só isso aqui, ó. Não passei slide não, tá? Passei slide não. Certo? Só o do espaço bucal, que é o mais comum, né? Mas na mandíbula, ele é muito pouco acometido. Ele é mais acometido na maxila, né? Por aqueles motivos que a gente já explicou anteriormente, tá? Deixa eu passar aqui. Então, em relação aos meus espaços que eu tenho o espaço sublingual e o submandibular, peraí. O que é que a gente vai ter, né? Ele vai perfurar sempre o lingual, pela lingual, e o músculo que vai decidir se é subespaço sublingual ou submandibular é o músculo miloioide. Aqui, ó. Tá? Ele vem da face lateral da mandíbula, da linha miloioide, até a rafa miloioide, tá? Esse músculo miloioide, ele define. Por quê, professor? Se a infecção ficar entre a língua miloioide, é o espaço sublingual. Se a infecção for entre a camada superficial da face, que eu tenho aqui, ó, e o músculo miloioide abaixo, vai ser espaço submandibular, tá? Então, o espaço submandibular, quando a infecção se dá, né, entre a face superficial e o músculo miloioide, a infecção, diferentemente do bucal, o bucal é assim, ó, aumento de volume. Submandibular, isso é a diferença do ponto onde a gente consegue bater o olho no paciente, chega lá no plantão, não precisa nem examinar, para saber que vem do espaço submandibular ou sublingual e acomete um dente inferior. Porque não dá para vir de um dente superior, tá? Então, isso, olha aqui, ó, tô olhando o paciente, já sabe que vem do espaço submandibular ou sublingual e que provavelmente é de um terceiro ou de um segundo molar inferior, tá? Então, isso é uma das grandes características desse aumento de volume. Tá? O sublingual, normalmente, o que a gente vê, essa mucosa oral do assoalho de boca bem aumentado, bem avermelhado, com muitas vezes saída de secreção purulenta. De novo na internet, meu Deus. Escutaram, pessoal? A internet ficou instável, apareceu instável aqui de novo. Tá? Se não tiver Sim, escutado, só sumiu a tela agora. então, Slide. vou compartilhar aqui. A internet não dá dessas não, acho que é o horário. Tá? Então, mucosa oral do assoalho da boca, tá? E normalmente, pessoal, clinicamente, qual é a principal característica que o paciente chega quando chega com um quadro grave desse?
normalmente ele está com a língua elevada. Por quê? Porque está com infecção do espaço abaixo da língua, tá? E essa protrusão lingual, normalmente, vai levar o paciente a uma dificuldade de deglutição, né? Beleza? Professor, mas não é meio perto, não, o espaço sublingual do submandibular? Só tem o amiloióide, atrapalhando os dois. Então, normalmente, quando um é infectado, passou 12, 18 horas, o outro já é infectado também. Tá? Eles são muito próximos um dos outros, tá? A gente viu agora o que eram os espaços faciais primários. Então, eu vi que eu tenho 3 espaços na maxila, né? Eu tenho 4 espaços na mandíbula, sendo o bucal representado pelos 2, tá? Então, eu já tenho essa característica que eu já mostrei para vocês, né? Então, o que são espaços faciais secundários, né? Se eu não trato infecção que acomete o espaço facial primário, vai progredir para os espaços faciais secundários, tá? Quais são os espaços faciais secundários? São esses 4 aqui, ó. Na verdade, são 3, né? Que é o espaço massetérico, o espaço pitérigo-mandibular e o espaço temporal, que tem 2 tipos, tá? Professor, isso é muito simples de entender, tá? Vamos imaginar que tem infecção do espaço bucal. O espaço massetérico, onde é que ele é localizado? Qual é o espaço que eu tenho entre a minha mandíbula e o músculo masseter? Professor, não tem espaço não. Pronto, esse é o espaço massetérico. Entre o meu músculo masseter, que está aqui, ó, e a minha mandíbula, eles são justapostos. Toda vez que eu tenho uma contaminação bacteriana entre o masseter e a minha mandíbula, eu estou acometendo o meu espaço massetérico, tá? Professor, por que ele não pode ser considerado um espaço primário? Porque ele não tem relação direta com os dentes. Então, por isso que ele não é tão acometido, tá? Característica principal, se eu tenho infecção em um músculo, normalmente esse meu paciente vai apresentar o quê? Um trismo acentuado, certo? Ou seja, uma dificuldade de abertura bucal. Espaço pitérigo-mandibular é a mesma coisa, sendo que o meu paciente vai ter uma inflamação, né, uma infecção relacionada ao músculo pterigoideu medial. Opa, professor, o senhor falou de masseter, massetério. Se for relacionado ao pterigoideu medial, é o quê? Espaço pitérigo-mandibular. Professor, me dá um exemplo aí que eu perfuro o espaço pitérigo-mandibular. Quando você vai fazer anestesia troncular do nervo alveolar inferior. Vocês já devem ter visto. Toda vez que eu anestesio esse nervo, infelizmente eu perfuro o músculo pterigoideu medial. Quem já tomou essa anestesia sabe que ela é um pouquinho desconfortável, né? Quem já foi submetido a essa anestesia, certo? Né? Então, eu tenho essa ausência de aumento de volume, né? O paciente também tem trismo, mas a principal característica é que ele não tem aumento de volume na face. Por quê? Porque o músculo está dentro da minha... Rapaz, a Clara está me ligando desde ontem, enchendo meu saco. Vamos lá. Então, tá? Eu tenho o meu músculo pterigoideu medial aqui, a minha mandíbula. Se essa porção for contaminada entre o músculo e a mandíbula, eu vou ter trismo pela infecção do músculo, mas não tem um aumento de volume. Tá? Espaço temporal. Espaço temporal, né? A gente brinca que ele está localizado, né? Ele é raro, né? Mas ele é dividido em 2 porções, né? Que é o temporal superficial e o temporal profundo. Toda vez que essa porção aqui, ó, for acometida, aí sim a infecção vai para o meu espaço temporal. Professor, como é que chega no espaço temporal? Chega no espaço temporal daqui, ó, do espaço infratemporal. Lembra que eu falei que o espaço infratemporal é um espaço da maxila, primário da maxila, associado ao terceiro molar superior. Se essa infecção for lá do terceiro molar superior, lá para a região posterior, ela vai contaminar o meu espaço temporal.
Professor, quais são as divisões? Eu tenho um espaço temporal superficial e um espaço temporal profundo. Tá? Toda vez que ela estiver abaixo do músculo, é o temporal profundo. Se estiver acima do músculo, é temporal superficial. Tá? Aí a gente vai agora para onde eu diria que talvez seja um pouquinho mais difícil de vocês conseguirem compreender, tá? Que é quando a gente fala, tá? Dos espaços faciais cervicais. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui rapidinho que eu tô ficando com garganta seca. Um minuto, tá? E aí, meu povo, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês viram da programação de reabertura que o Camilo falou? Chegaram a ver? Não. Acredito eu que dia 1º de junho já volta a abrir algumas atividades, tipo algum tipo de comércio, construção civil. E eu estou dizendo que é uma opinião minha, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Acredito eu que no meio de junho a gente volta, né? Então eu tenho quase certeza que no meio de junho meio de junho assim, eu acho que lá pro dia 10, né? Ele deve começar a abrir o dia 14, 13 é um sábado, se eu não me engano. Eu acho que lá pelo dia 15 eu acho que as atividades voltam, né? Mas vamos lá. Tá? Então, ó, os espaços faciais cervicais são que a gente brinca assim, né? Sempre fala quando chega. Eu também acho, Clive, porque não tem mais como deixar fechado, né? Assim, eu tô aparecendo nos hospitais da Unimed, cara, tá lotado, né? Então, assim, já, o nível de contaminação já tá muito maior do que o que a gente acha que é, né? Então, enfim. Ei, professor, Oi. antes do senhor falar dos cervicais, deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Diga aí. Para acometer os espaços secundários, são dependentes de outras infecções? Isso mesmo. Raramente tu vai ter uma infecção do espaço secundário sem ter do primário. Entendeu? Então, eles já mostram, eles não são uma infecção simples, eles já são uma progressão de outra infecção. De uma progressão de outra infecção. E, normalmente, é até difícil tu encontrar uma infecção do espaço secundário. Encontrar, como eu digo assim, tu diagnosticar. Por quê? Porque, normalmente, já tem muitos outros espaços acometidos. Olha essa foto aqui que eu vou te mostrar. Ó, vou só desenhar aqui para vocês. Aqui em vermelho eu tenho um músculo. Pterygoideu lateral. Bem aqui eu tenho outro músculo. Masseter. Aí tu imagina que embaixo da língua eu tenho dois espaços. Sublingual, submandibular de um lado. Beleza? O que é que acontece? Vocês estão entendendo a minha sequência que eu estou querendo dizer, né? Isso daqui é muito próximo. Muitas vezes, a minha infecção que está aqui, automaticamente ela já drena o espaço pitérigo-mandibular, que é aqui, ó, e automaticamente já drena para o primeiro espaço cervical. O paciente, quando tem uma infecção do espaço cervical, né, que é o espaço lateral da faringe, que é esse primeiro que a gente vai mostrar, é uma infecção que é grave, causa sequelas sérias, tá?
E o paciente, pessoal, tem uma dificuldade de deglutição absurda. Ele chega lá no plantão, na maioria das vezes, sem brincadeira nenhuma, a sensação que dá é que a saliva, a produção de saliva é eterna. Porque assim, ele fica babando muito, porque muitas vezes ele não consegue deglutir, tem uma protrusão lingual, então ele fica salivando excessivamente. Tá? Quais são os 3 tipos de espaço que a gente tem? Espaço lateral da faringe, espaço retrofaringe e pré-vertebral. Professor, mostra aí na figura para mim, né, quais são os 3 espaços. Esse em rosa aqui, ó, é o espaço lateral da faringe. Esse posterior a ele, que é em cinza aqui, ó, é o espaço retrofaríngeo. E esse daqui é o pré-vertebral, que é o mais perigoso. Por quê? Ele está à frente das vértebras. E ele, como ele quase não tem vascularização, ele é praticamente avascular, se o retrofaríngeo e o pré-vertebral forem contaminados, essa infecção vai descer para o mediastino, podendo levar o paciente rapidamente a óbito. Qual é o tipo de paciente que é muito acometido com esse tipo de infecção? Diabético. Por quê, professor? Porque diabético tem uma baixa quimiotaxia dos neutrófilos, dos leucócitos. Consequentemente, tem pouca chance. Ele é difícil de se defender. Ele pouco consegue se defender, tá? Então, é uma característica do paciente. Oi. O senhor descreveu agora o processo de mudança de angina para mediastinite, foi? Foi, mas a angina, o que é a angina? Eu nem cheguei nem a falar dela, tá? O que é a angina? Vou voltar aqui um slide para te mostrar. Normalmente eu falo de angina no final. O que é a angina, tá? Tu imagina que tu tem uma infecção do teu molar, primeiro molar inferior, lado direito. Segundo molar inferior. Aí no lado direito, ele contamina o sublingual e o submandibular do lado direito. Certo? Quando tu tem essa contaminação do lado direito, passando para o lado esquerdo, e ele contaminando os 2 espaços sublinguais, direito e esquerdo, espaço submandibular, direito e esquerdo, e o espaço submentual, que está aqui, ó. Então, uma infecção generalizada dos 5 espaços da mandíbula, né, que são os 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, e do espaço submentual. Isso caracteriza o que a gente chama angina de Ludwig, tá? Então, é a característica principal que eu vou ter desse espaço aí, tá bom? Professor, isso é comum? É. Principalmente naqueles pacientes que demoram a procurar tratamento de urgência e emergência, tá? Então, vamos lá. Espaço lateral da faringe. Vamos de novo. Ó. Eu tenho uma infecção lá, ou angina de Ludwig, ou uma infecção que está só no espaço submandibular e sublingual do lado direito, né? Então, essa infecção vai progredir para esse espaço aqui, ó. Pá! Foi para o espaço lateral da faringe. Quais são os principais achados que eu vejo nesse paciente? Primeiro, se é lateral da faringe, a minha faringe vai estar com edema, vai estar com processo inflamatório. Então, o paciente ele tem uma dificuldade de deglutição, tá? Certo? Quais são os principais achados clínicos nele? Trismo grave, ou seja, o cara tem muita dificuldade de abrir a boca. Certo? Aumento do volume lateral do pescoço, ou seja, o teu pescoço está bem edemaciado. Crescimento de volume da parede lateral do pescoço. Então, existe um aumento de volume dessa parede lateral do pescoço. Tá? E as principais? O cara tem uma baita dificuldade de deglutir. Por isso que eu falei para vocês. Parece que ele está produzindo saliva, porque a quantidade de saliva que ele produz é muito grande. Tá? Certo? Deixa eu só confirmar que eu estou gravando a aula. Deu um susto agora. Geralmente, esse meu paciente apresenta febre grave, né? Então, ele já chega no hospital com 2, 3 dias sem conseguir se alimentar direito, né? Então, ele acaba apresentando várias intercorrências e muitas complicações, tá? Quando esse espaço é envolvido, a infecção é grave e pode progredir rapidamente. Isso aí não precisa nem dizer, né? A infecção que já está na região posterior, próxima à via aérea, tá? Efeito direto da infecção nos compartimentos do espaço, tá? Eu tenho algumas estruturas nervosas, como o nervo vago, tá? Né? Artéria jugular. Então, algumas estruturas que vão passar aqui dentro que eu tenho que ter cuidado.
né? Que isso pode causar erosão de carótida, né? Então, algumas coisinhas que a gente tem que ter cuidado, né? E o principal problema, quando a infecção tentar progredir do espaço lateral da faringe para o espaço retrofaringe. Professor, isso é comum? Olha a distância. Só tem uma fáscia, uma membranazinha separando os dois espaços, né? Então, isso aí vai ser uma coisa que não é difícil de acontecer, tá? Tô falando muito rápido não, tá tranquilo, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, o espaço retrofaríngeo, que é esse cinza que a gente tem aqui, ó, que eu vou marcar com X, ele é um espaço que possui pouco conteúdo, ou seja, não tem nem estrutura nervosa ou nem estrutura nervosa, nem muscular, que me traga algum problema. A avaliação disso daqui é feita a partir não a radiografia lateral do pescoço, hoje em dia a gente faz a avaliação com tomografia. E os riscos, a infecção pode estender-se inferiormente ao mediastino, né? Aí eu posso ter um envolvimento rápido do espaço pré-vertebral, né? Então são as principais características que eu vou ter associada a esse tipo de lesão, tá? E o espaço pré-vertebral, para a gente finalizar, que é o quê? Esse espaço em rosinha aqui, né? Que a infecção ela pode se estender inferiormente de modo rápido ao nível do diafragma e o paciente realmente morrer afogado de secreção purulenta, tá? E envolver o tórax e o mediastino ao longo do caminho. Então, a infecção que passou lá do meu espaço, que estava aqui, ó, submandibular, sublingual, pode vir para o massetérico, tá? Pode vir para o lateral da faringe, progredir retrofaríngeo e pré-vertebral, tá? Pessoal, saiu um livro agora, né? Eu ia até falar isso para vocês, excepcional. Eu vou tentar abrir, porque acho que a nossa aula terminou, tá? Mas eu vou falar só mais uma coisinha aqui. Eu vou tentar abrir esse livro para vocês verem, certo? Eu tenho acesso a ele, PDF. Não sei se eu consigo compartilhar. Ele é excepcional. Mas quando eu falo excepcional, é porque não existe livro melhor de anatomia para vocês que querem ter um livro de anatomia associado à odontologia, tá? Então, ó, como é que eu trato infecção odontogênica? Na maioria das vezes, com drenagem, tratamento de canal ou isodontia do dente e tratamento medicamentoso. Professor, qual é o medicamento que é feito? Amoxicilina. Por que amoxicilina, professor? Parece simples. Porque a amoxicilina mata, destrói quase todas as bactérias da cavidade bucal. Então, ela é susceptível a também destruir as infecções odontogênicas. Tá? Tratamento a gente vai, só para vocês para finalizar, né? Somente o tratamento da polpa por meio de tratamento endodôntico ou a extração vai resolver a infecção. Precisa de antibiótico? Só quando eu tenho alguma alteração sistêmica. Febre, aumento de volume, dificuldade de deglutição, dificuldade, aumento na salivação, essas coisas, tá? Então, só o antibiótico, só ele resolve? Não, tem que fazer antibiótico, mais drenar, mais fazer a isodontia ou tratamento endodôntico, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Aqui é só mostrar, vou mostrar só para finalizar a aula. Eu vou tentar mandar para vocês a capa do livro, tá? Mas é espetacular o livro, pessoal. Realmente é espetacular, tá? Um livro saiu agora. Eu acho que eu tenho até a versão antiga aqui na biblioteca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou tentar abrir aqui a página para vocês. A Carolina me perguntou se eu achava, tu acha que se abrir aí mesmo que vai piorar? Carolina, mas eles não têm mais como segurar. Que realmente está com causa em termos de econômico. Eu não queria que abrisse não, mas eles vão abrir. Viu? Então vamos lá. Tratamento, incisão e drenagem vigorosa, antibioterapia e o principal sempre levem isso aqui para a vida de vocês. Preciso remover a causa. Então, por exemplo, o paciente está com infecção dessa aqui, ó. Preciso drenar, né? Ou seja, tirar a secreção purulenta, coloco um dreno e faço a remoção da causa, que era esse dente aqui, ó. Aqui é a isodontia. Beleza? Tá? Deixa eu tentar ver se eu entro na plataforma GIM para mostrar para vocês a capa do livro. Só um minuto, tá? Deixa eu entrar aqui que eu compartilho a tela. Espera aí.
Um minutinho. Tá, achei o livro. Eu tô dizendo que assim, eu sou fã, saiu a edição deles nova agora, tá? Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Tem, Raila. Esse livro aqui, pessoal, vocês estão vendo, ó. Lucília Maria de Souza Teixeira, né? É um livro de anatomia aplicada à odontologia. Brena, bem provável, viu? Mas, assim, o que é que eu sempre digo? Vai ser diferente, eu acho, né? Porque a faculdade deu as teóricas. Eu acho que depois da reposição vamos ser todas as práticas, né? Então é uma coisa que vai ser mais tranquila, entendeu? Mas, assim, eu nem me preocupo tanto com férias, porque eu fiz na federal, né? Então fiz 5 anos de faculdade também sem férias. Isso é besteira, né? Certo? Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês. Vou parar só aqui a gravação, tá? Vou ficar isso aqui.